O incrível cartão com R$ 240 mil que transformou a vida do meu filho. Felipe sempre foi um garoto sonhador. Desde pequeno, tinha lápis de cor na mão e a cabeça nas nuvens. Mas aos 22 anos, vivendo em uma cidade pequena do interior do Brasil, onde os sonhos pareciam estar sempre a quilômetros de distância, sua arte se tornara seu único refúgio em meio a preocupações financeiras. A cada pincelada, ele lutava contra as incertezas da vida, cercado pelo amor da mãe, uma professora exemplar, e do pai, um mecânico que se esforçava dia após dia para sustentar a família. Mas a realidade estava prestes a fazer seu coração disparar. A notícia da aceitação na exposição de arte em São Paulo chegou como um raio de sol em um dia nublado. Os olhos de Felipe brilharam como as tintas que ele costumava usar. Finalmente, a chance de mostrar seu talento e de, quem sabe, leiloar suas obras. No entanto, a alegria dentro dele começou a se transformar em angústia ao perceber que o custo da viagem e a montagem das obras eram muito além das economias de sua família. O peso da responsabilidade começou a se instalar em seus ombros jovens e ele se viu lutando contra a pressão que parecia sufocá-lo. Seria essa a primeira vez que seu sonho se tornaria realidade ou a oportunidade de sua vida se transformaria em uma miragem? E então, um velho amigo de infância, um empresário agora bem-sucedido, entrou em cena com uma proposta irresistível, um cartão de crédito com R$ 240 mil. Felipe sentiu um frio na barriga. Era um valor que poderia mudar tudo, mas na hora veio aquele nó na garganta. Ele se lembrou das lições da família: caráter, honestidade, dignidade. Aceitar a ajuda de um amigo que já navegava as águas profundas do mundo corporativo era um dilema que o deixava perdido. A linha entre o sonho e a realidade parecia se desfocar e o medo dominava seus pensamentos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Felipe ficou perdido em seus próprios pensamentos, se imaginando na exposição, sua mãe sorrindo com orgulho e seu pai olhando para ele como se fosse o maior artista do mundo. Mas a sombra do cartão de crédito começava a ameaçar sua essência. Ele estava prestes a sacrificar tudo pelo sucesso? Relutante e consciente do grande peso que a decisão carregava, decidiu encontrar seu amigo. O que tem por trás dessa oferta de ajuda? Pensou consigo. Era hora de entender se aquele gesto era uma mão amiga ou uma armadilha. Enquanto caminhava para a reunião, seu coração disparava e ele olhava para o céu como se buscando respostas. Ao encontrar o empresário, Felipe não estava preparado para a revelação que mudaria sua vida. Ele precisaria agora avaliar o que realmente valia a pena. Aceitar a proposta e correr o risco de perder sua autenticidade ou permanecer em sua luta incansável por um lugar ao sol, mas com o risco de deixar seus sonhos se apagar. O que ele faria? A pergunta ecoava em sua mente, enquanto a história de Felipe começava a se desenrolar em um redemoinho emocional, tecendo um futuro repleto de incertezas e possibilidades. Felipe entrou no escritório do amigo com o coração a mil. A sala era impecável, repleta de prêmios e troféus que atestavam o sucesso de seu amigo. Mas naquele momento, tudo parecia tão distante. Ele se sentou na cadeira de frente para o empresário, que o recebeu com um sorriso confiante. Mas por trás daquela expressão, Felipe sentia que algo sério estava em jogo. Felipe, você é um artista brilhante, começou o empresário. Quando vi suas obras, percebi que você tem um talento que não pode ser desperdiçado. É por isso que estou aqui. Quero que você aproveite essa oportunidade, de forma que ninguém mais teve. Aquelas palavras eram como música para os ouvidos de Felipe, mas havia um porém que não conseguia evitar. E o que eu devo fazer em troca? Questionou, tentando manter a calma, mesmo com a ansiedade tomando conta de seu ser. O empresário sorriu, mas seus olhos mostravam um brilho calculado. Felipe, você é um artista brilhante, começou o empresário. Quando vi suas obras, percebi que você tem um talento que não pode ser desperdiçado. É por isso que estou aqui.
Quero que você aproveite essa oportunidade de forma que ninguém mais teve. Aquelas palavras eram como música para os ouvidos de Felipe, mas havia um porém que não conseguia evitar. E o que eu devo fazer em troca? Questionou, tentando manter a calma, mesmo com a ansiedade tomando conta de seu ser. O empresário sorriu, mas seus olhos mostravam um brilho calculado. Não precisa fazer nada em troca. Você só precisa usar o cartão para cobrir os custos da viagem e das montagens. Confie em mim. Felipe engoliu em seco. Como ele podia confiar em alguém que havia escolhido o caminho do sucesso, muitas vezes controverso? E se eu quebrar a cara? Se não der certo? Indagou, refletindo sobre como um erro poderia custar não só seu sonho, mas também a amizade que tinham. Se não tentar, nunca saberá. E lembre-se, estou aqui para te apoiar. Não quero que você só passe por essa exposição, quero que você brilhe. O jeito entusiasmado do amigo começava a acalmar um pouco seu medo, mas a dúvida insistia em ficar. O silêncio pairou na sala por alguns instantes, enquanto Felipe ponderava. Ele pensou nos sacrifícios de seus pais, nas noites em que desenhava até as mãos doerem. Com um profundo suspiro, ele decidiu que precisava de mais informações. E se eu decidir não usar o cartão? O que acontece? A expressão do empresário mudou rapidamente, e por um breve momento, Felipe percebeu uma fissura na fachada de confiança. A escolha é sua, Felipe. Apenas não espere que essa oportunidade apareça de novo. As portas se fecham rápido neste mundo. As palavras o fizeram sentir um peso no peito. O desejo de seguir seu sonho e, ao mesmo tempo, preservar sua essência. O deixava em um dilema sem fim. Ele precisaria de tempo. Posso pensar sobre isso? Questionou, tentando manter a voz firme. Claro, mas não pense muito. Você tem uma vida inteira para se decidir. Mas essa chance é única. Com a mente confusa, Felipe saiu do escritório, as palavras do amigo ressoando em sua cabeça. A ideia de aceitar o cartão o atormentava. Havia uma linha tênue entre o sonho e o desespero, entre a ajuda e a exploração. Nos próximos dias, ele se viu em um turbilhão de emoções. Conversou com sua mãe, que o incentivou a seguir seus sonhos, mas também questionou a respeito do preço a se pagar. A voz de seu pai ecoava em sua mente, lembrando-o sobre a importância de humildade e família. Enquanto caminhava pela cidade, um pensamento começou a germinar em seu coração. E se fosse possível encontrar uma alternativa? Ao invés de aceitar o cartão imediatamente, que tal buscar apoio de outras maneiras? A ideia o encheu de esperança, mas também lançou mais dúvidas em sua mente. A cada dia que passava, Felipe se sentia mais encurralado entre o desejo de brilhar e o medo de se perder no processo. A grande exposição se aproximava e a pressão crescia. Ele sabia que precisava dar um passo, uma decisão. Mas o que fazer? A resposta estava mais perto do que ele imaginava, mas ele precisava de coragem. E enquanto o sol se punha no horizonte, Felipe percebeu que o tempo estava se esgotando. A vida lhe apresentava um dilema sem igual, não apenas sobre o que significava ter um sonho, mas sobre o que ele realmente queria se tornar. O som do telefone o puxou de seus devaneios, uma mensagem inesperada de uma artista famosa que havia visto suas obras. O que ela teria a dizer? O que isso significaria para Felipe? O futuro parecia estar prestes a mudar mais uma vez. Felipe olhou para a tela do celular em choque. A mensagem da artista famosa era clara e direta. Ela havia se interessado por suas obras e queria conhecê-lo pessoalmente. O coração dele disparou, o tipo de emoção que faz a respiração ficar entrecortada e as palmas suarem. Como isso era possível? Ele, um artista em início de carreira, sendo convidado para conversar com alguém tão renomado? A ideia de encontrar a artista despertou uma onda de expectativa, mas também um turbilhão de inseguranças. O que ele diria? Como mostraria seu trabalho? E se não agradasse? Mais uma vez, as dúvidas surgiram como sombras, espreitando atrás da luz do reconhecimento. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Passou horas revendo suas telas, analisando cada pincelada, cada cor. Esboços, rascunhos estavam espalhados pela sala. Ele se lembrava das longas noites em claro, da paciência dos pais e da fé que sempre depositaram nele. Era um peso no peito e uma força ao mesmo tempo, e agora sentia que, de alguma forma, essas influências moldavam sua coragem. No dia seguinte, Felipe não conseguiu ir ao estúdio. O nervosismo era tão intenso que preferiu ficar em casa.
Ele mandou uma mensagem para a artista confirmando o encontro, mas ao invés de ansiedade, um novo sentimento tomou conta: determinação. Ele iria se preparar, não só para impressionar, mas para mostrar quem realmente era. Nos dias seguintes, ele mergulhou em seu trabalho. Pesquisa, experiência e inovação se tornaram suas aliadas. Ele queria que sua arte falasse por si mesma. A cada nova tela, sentia-se mais confiante. Era uma maneira de se redimir das inseguranças, de se conectar com o legado que seus pais deixaram e de se afirmar como artista. A enxurrada de emoções não o deixou descansar. Ele estava em um ciclo de repetição entre a esperança e o medo. A data do encontro se aproximava e a pressão aumentava. Até sua mãe percebeu a tensão. Um dia, enquanto tomavam café, ela disse: Felipe, quando você pinta, você se entrega. Faça isso com ela também. Não é só sobre o que você quer vender, mas do que você quer expressar. Essas palavras ecoaram em sua mente. Ele lembrou-se de por que começou a pintar. Não era somente pelo sucesso, mas pela paixão e pela comunicação que as cores trazem. A arte para ele era uma extensão de sua alma, e isso era mais valioso do que qualquer dinheiro que pudesse ser oferecido. Ele não queria começar sua jornada artística baseado em promessas de outros, mesmo que fossem tentadoras. Quando o dia fatídico finalmente chegou, Felipe vestiu uma camisa simples, mas que representava seu estilo. Ele se olhou no espelho tentando respirar. Sentia a adrenalina subir, mas também uma calma que emanava da certeza de que estava se apresentando na sua melhor versão. E sem mais demoras, dirigiu-se ao local do encontro, um espaço moderno e iluminado que exibia várias obras contemporâneas. No entanto, quando ele entrou, um inesperado tumulto tomou conta da sala. Um grupo de críticos berreavam, deixando a atmosfera pesada. Entre eles, uma figura notória fazia críticas afiadíssimas, argumentando que o mercado da arte estava saturado. Felipe parou no limiar da porta, sentindo uma mistura de adrenalina e medo. E se isso afetasse o encontro? Lá estava ele, prestes a descobrir não apenas o que a famosa artista pensaria de seu trabalho, mas também qual seria o impacto de um mundo tão agressivo e competitivo. Era um verdadeiro jogo, e ele estava dentro dele agora. Quando o artista apareceu, suas palavras, "Vamos conversar, Felipe?", eram uma promessa de que ele estava prestes a entrar em um novo capítulo. Mas enquanto eles trocavam sorrisos contidos, um pensamento consumia. Ele estava preparado para o que viria a seguir? Felipe e a artista trocaram olhares que pareciam mais intensos do que poderiam ser para uma primeira conversa. A cada segundo que passava, ele se sentia um pouco mais exposto, como se suas inseguranças estivessem ali, à vista, aguardando para serem julgadas. Quando finalmente se sentaram em um canto mais calmo, ela sorriu. Vi suas obras online. Elas têm uma energia única. Quero saber mais sobre você e seu processo criativo. Sua voz era doce, mas havia uma firmeza que Felipe achou reconfortante. Ele precisava disso. Felipe começou a falar sobre suas experiências, suas influências. Ele lembrou das longas noites colado às telas e da preocupação de seus pais. O que deveria ser uma discussão sobre arte, logo se transformou em uma conversa pessoal. Ele se abriu, falou sobre suas raízes, os desafios de ser um jovem artista e o medo de não se encaixar no mundo da arte. As palavras escapavam de sua boca como se fossem pinceladas, desenhando imagens vívidas de sua vida. Ela ouvia atentamente, suas expressões mudando conforme ele falava. Havia empatia ali, algo que ele não esperava. Quando ele mencionou o significado de cada cor que escolheu, ela acenou, incentivando-o a continuar. Ele estava em seu território, conhecendo mais a si mesmo ao falar, mas enquanto tudo fluía, a voz dos críticos ecoava em seu coração. A artista, percebendo a hesitação, fez uma pausa e perguntou: "O que te faz temer tanto esse julgamento?" Felipe hesitou, a pergunta contundente atingindo-o como uma flecha. Ele não queria ser aquele artista que só buscava a aprovação. Queria ser autêntico. Eu só quero que as pessoas entendam o que eu tento expressar. Tenho medo de que isso nunca aconteça, ele finalmente disse. A vulnerabilidade em sua voz era palpável.
Era um desabafo sincero e, em um espaço tão pesado, ele sentiu um pequeno alívio. A artista sorriu novamente, com um olhar que parecia mais brando agora. Às vezes, o que importa não é o que as pessoas pensam, mas o que você sente enquanto cria. Sua arte precisa ser um refúgio, um lugar onde você possa ser a sua verdade. Quando você é honesto com sua visão, a conexão acontece de maneira mais profunda. Essas palavras o tocaram como um bálsamo. Ele queria gritar de alegria, queria pintar até que suas mãos doerem sob a luz daquela revelação. Antes que ele se desse conta, a conversa se aprofundava. A artista começou a fazer perguntas sobre suas técnicas, suas inspirações, até que surgiu, de forma inesperada, o assunto que ele temia mais. E o que você acha que falta para você se afirmar de vez no mercado? Felipe sentiu o estômago revirar. Era um território perigoso, o medo de ser desmascarado e a ansiedade de uma resposta correta tomaram conta dele. Mas antes de se perder nas incertezas, ele lembrou da conversa com a mãe. Falta um empurrão, algo que faça as pessoas olharem para minha arte com novos olhos, entenderem a profundidade que eu tento trazer. Ele respondeu, a sinceridade subindo por sua voz como a maré. Os olhos da artista brilharam. E se eu te disser que tenho uma ideia que pode mudar isso? Felipe engoliu em seco, o coração disparando mais uma vez. O que ela estava prestes a revelar poderia ser a virada da sua carreira. Vida. Mas ao mesmo tempo, um novo medo se instalou. E se não fosse o que ele esperava? Antes que ele pudesse articular uma resposta, ela prosseguiu. Estou pensando em fazer uma exposição em breve e gostaria que suas obras fizessem parte disso. O que você acha? O mundo pareceu parar por um momento. 240 mil reais. Felipe não podia acreditar no que ouvia. Uma chance de transformação que poderia mudar sua carreira para sempre. O que estava em jogo agora era muito além de seu medo inicial. Ele precisava decidir. Estava pronto para dar esse passo? E enquanto ele ponderava, o tumulto na sala de críticas parecia distante. Uma nova esperança pulsava dentro dele, mas havia algo mais em jogo, e ele precisava descobrir até onde estava disposto a ir para transformar sua verdade em arte. Felipe ficou paralisado. O convite da artista fervilhava em sua cabeça como um redemoinho de emoções. Exposição? As palavras reverberavam em sua mente cada sílaba, carregando o peso de milhões de possibilidades. Ele não conseguia imaginar como seus quadros poderiam brilhar sob a luz de uma galeria, rodeados por pessoas que valorizariam o que ele tanto lutara para expressar. A ansiedade e a emoção se entrelaçavam, criando um nó apertado em seu peito. Então, você realmente acha que estou pronto? A pergunta escapuliu, quase como um sussurro. Ele não queria parecer inseguro, mas sua voz carregava o timbre de um adolescente em um grande baile. A artista inclinou-se lentamente para a frente, seus olhos profundos fixados nos dele. Felipe, você tem uma visão única. Sua arte é honesta e tem essa energia que mexe com as pessoas. Eu vejo isso. Você só precisa acreditar em si mesmo e se deixar levar. Essa exposição pode ser o divisor de águas que você precisa. Ele a observou com atenção, absorvendo cada palavra como se fosse um segredo precioso. A ideia de expor sua obra para o mundo era uma mistura de sonho e pesadelo. E se ninguém gostasse? E se os críticos o destruíssem? A maré de autodúvida ameaçava arrastá-lo, mas, por outro lado, a esperança começava a flutuar. O pensamento daquela artista colocando suas obras como prioridade acendia uma centelha atrevida. Eu só não sei se estou pronto para isso, ele confessou, seu sorriso agora misturado com uma sombra de dúvida. E se tudo for em vão? Talvez você nunca saiba até tentar, e se você não experimentar, vai viver a vida toda se perguntando e se? O passado já foi, agora o presente está aqui. Não perca essa chance, ela disse, seus olhos brilhando intensamente. Felipe se perdeu em seus próprios pensamentos. Uma enxurrada de lembranças invadiu sua mente. A primeira vez que pintou, as risadas dos amigos ao redor, as cartas da mãe incentivando-o e a dor quando viu suas obras rejeitadas em exposições menores. O caminho havia sido espinhoso, mas ele não podia ignorar o que pulsava dentro dele. A arte não era apenas uma fuga, era uma extensão de quem ele era.
Seria mesmo possível que ele tivesse uma voz no meio de tantas outras? Eu quero tentar, ele disse finalmente, a determinação começando a tomar forma. Quero fazer parte disso. Quero que as pessoas vejam a minha arte. A expressão da artista mudou, um misto de alívio e entusiasmo. Ótimo, então vamos focar nisso. Eu vou te ajudar a se preparar, a apresentar suas obras da melhor maneira. Quero que você se sinta totalmente confiante. Felipe sorriu, sentindo o peso da pressão aliviar, um novo fôlego surgindo em seus pulmões. A perspectiva de ter um apoio o encheu com uma energia renovada, como uma tela em branco pronta para ser preenchida com cores vibrantes. Mas assim que ele começou a imaginar a preparação, outra preocupação surgiu. E quanto à estratégia de marketing, como vou me destacar? O mercado de arte é tão competitivo? A artista levantou uma sobrancelha e sorriu de um jeito misterioso. Ah, sobre isso, eu tenho uma surpresa. A inquietação voltou a se instalar na mente de Felipe. O que ela poderia estar planejando? Uma nova onda de expectativa se formava, e ele se sentia como um balão prestes a explodir de curiosidade. Apenas confie em mim, ela adicionou, e ele percebeu que, de alguma forma, isso acalmava suas ansiedades. Mas a pergunta não saía de sua cabeça. Qual seria essa surpresa que poderia mudar tudo mais uma vez? E quando ele estava prestes a perguntar, a artista levantou-se, arrastando Felipe com ela, com um brilho desafiador nos olhos. Vamos lá, eu vou te mostrar algo que pode dar o empurrão que você precisa. O coração de Felipe disparou. O que ela tinha em mente? O que estava prestes a ser revelado poderia ser o passo final para sua transformação? Ou um novo desafio a ser enfrentado? Ele estava pronto para descobrir. Felipe seguiu a artista por um corredor repleto de quadros e desenhos, cada um mais vibrante que o outro. Ele sentia seu coração pulsar como um tambor, ansioso e animado ao mesmo tempo. A mente dele ferve com perguntas. Onde ela estava levando? O que ela queria mostrar? Ao chegarem em uma sala iluminada, Felipe parou. As paredes estavam cobertas de peças com estilos variados, desde o abstrato ao hiperrealista. Era uma mistura de sensações e cores que o deixava sem palavras. Mas havia algo mais que capturou sua atenção. Um pequeno grupo de pessoas reunido em volta de um artista que Felipe não reconhecia. Estavam envolvidos em uma conversa animada, e o artista parecia estar explicando algo com grande entusiasmo. Esta é minha galeria, a artista disse, interrompendo os pensamentos de Felipe. E este é o espaço onde faremos sua exposição. Mas não é só isso. Que lugar incrível, Felipe disse, tentando esconder a emoção em sua voz, mas não conseguindo evitar que seu olhar vagasse pelo ambiente deslumbrante. Sim, mas quero que você conheça algumas pessoas. Ela deu um passo à frente, puxando Felipe junto. Você pode abrir portas. Felipe, que tal começar conhecendo seu público antes mesmo da exposição? Ele hesitou por um segundo, o medo fazendo cócegas em seu estômago, mas era uma oportunidade irrecusável. Com um aceno de cabeça, ela os apresentou como um grupo de amantes da arte e críticos, e a sensação de estar entre eles começou a acalmar seus nervos. Oi, sou Felipe, ele disse, forçando um sorriso ao se apresentar. A recepção foi calorosa, apresentações rápidas e algumas perguntas sobre sua obra. As palavras saíam de sua boca com mais facilidade do que imaginava. Cada elogio que recebia iluminava um pedacinho de sua alma. Enquanto a conversa fluía, ele se sentiu cada vez mais à vontade. As risadas surgiam, os sorrisos se iluminavam e, por um breve momento, ele viu que seu sonho não era algo distante. Ele mesmo se via ali, exposto e verdadeiro, como um dos artistas que admirava. O ambiente vibrante pulsava com a energia que sempre desejou estar imerso, e isso o fazia acreditar que coisas boas estavam por vir. A sua obra é muito intrigante, um dos críticos afirmou, olhando Felipe diretamente nos olhos. O que te inspira a pintar? Ah, tudo, Felipe começou, lembrando-se de cada rascunho que se tornou parte de sua história. A dor, a alegria, as cores do meu dia a dia. E enquanto falava, percebeu que estava realmente expressando o que sentia. Ouvindo as reações animadas e os comentários entusiasmados, uma onda de confiança começou a emergir dentro dele.
Poderia ser verdade? Seria aquele o momento que ele esperava? A artista observava de longe, um sorriso leve nos lábios. Com um gesto sutil, ela puxou um pequeno cartão de visita do bolso e passou para Felipe. Ele olhou intrigado. O que é isso? Propostas de colaboração e alguns contatos de possíveis compradores. Ela respondeu com um brilho no olhar. Uma primeira chance de criar seu próprio espaço na arte. O que acha? Felipe ficou em choque. O que ela estava fazendo? Era um passo ousado, um mergulho em águas desconhecidas, mas ao mesmo tempo era um oceano de oportunidades que se abria diante dele. Eu não sei, ele sentiu um frio na barriga. Isso é realmente... Às vezes, o que precisamos é um empurrão. Não tenha medo de dar o próximo passo. Lembre-se, você nunca saberá até tentar. Ela sorriu acenando para encorajar Felipe a seguir em frente. Ele olhou para o cartão, ansiedade misturando-se com adrenalina. Estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar tudo. Mas, e se falhasse? O que aconteceria se não desse certo? Todas essas inseguranças começaram a se acumular novamente, criando um turbilhão em seu peito. Ele olhou para a sala e para as pessoas ao seu redor, sentindo toda a esperança e a energia. Eu quero tentar, ele exclamou, ergueu a cabeça. Mas e agora? Qual é o próximo passo? O sorriso da artista se ampliou, como se ela já esperasse por essa resposta. Agora a diversão começa. Vamos preparar uma estratégia. E depois, quem sabe, uma nova surpresa que vai além do que você imagina. Felipe sentiu a expectativa crescer novamente. O que mais poderia ela ter preparado? Ele estava pronto para descobrir, mesmo que uma parte dele quisesse congelar aquele momento e viver nele para sempre. Felipe mal teve tempo de processar tudo. A artista, que se tornara uma espécie de mentora, começou a organizar um plano. Ele estava tão empolgado que não percebeu o festival de emoções que se aglomerava dentro dele. Uma parte queria abraçar a incerteza e a nova fase, enquanto a outra, mais sombria, sussurrava sobre fracassos e medos. Precisamos criar uma narrativa em torno da sua obra, a artista disse com a voz vibrante. As pessoas não compram apenas arte, elas compram histórias, sentimentos. Histórias? Sobre o quê? Felipe questionou, sua mente cheia de ideias, mas ainda confusa. Sobre você, sobre sua vida. É isso que conecta as pessoas. As pessoas querem saber quem está por trás daquelas pinceladas. Ela respondeu, o olhar ardente de determinação. Vamos trabalhar na sua identidade como artista. Temos que criar sua presença. Aquilo fez sentido. Felipe pensou em suas experiências, nas tardes solitárias quando fazia arte como uma forma de terapia, e nas cores que refletiam não só sua visão, mas também sua dor e esperança. Ele sabia que cada quadro tinha uma história que precisava ser contada. Ok, vamos começar, Felipe respondeu, agora cheio de um novo tipo de coragem. Enquanto a artista organizava o local da exposição, ele se viu perdido em um turbilhão de sentimentos. A sala carregava uma expectativa palpável, como se o ar estivesse eletrificado. Enquanto isso, o grupo de críticos continuava conversando, trocando ideias, e Felipe sentia que estava prestes a ser envolvido em algo muito maior do que ele mesmo. Após algumas horas de trabalho, a artista se virou para ele. Você tem alguns dias até a exposição. Que tal criar uma nova peça? Uma obra que fale diretamente sobre você e o que deseja expressar? Felipe hesitou, mas a centelha de criatividade começou a brilhar dentro dele. Sim, eu quero. Quero criar algo poderoso, disse ele, seu coração batendo a 1000 por hora. Ela sorriu orgulhosa. Isso é o espírito. Mas lembre-se, a arte é como um espelho. O que você colocar na tela precisa ser genuíno. Apenas deixe as emoções fluírem e confie no seu instinto. Sem mais delongas, o garoto investiu cada fibra de seu ser na criação da nova obra. Ele se isolava em um canto da galeria, rodeado por tintas e pincéis, enquanto o fluxo de inspiração começava a transbordar. As lembranças vinham como ondas do mar, trazendo à tona suas experiências mais profundas. As cores falavam de sua infância, da pressão que o cercava, do amor que buscava e da esperança por dias melhores. Mas, mesmo nesse momento de criação, uma nova tensão começou a surgir. Os críticos, fascinados pela abordagem inovadora, se aproximavam, prestando atenção no que ele estava fazendo.
a inquietude voltava e as inseguranças reivindicavam lugar em sua cabeça. E se eles não gostassem? E se não fosse o suficiente? Enquanto lutava contra a ansiedade, Felipe começou a pensar na artista, naquela mulher que acreditou nele e lhe deu a chance de sonhar. Ele pegou o cartão em sua mão, o pequeno pedaço de papel que representava sua nova vida. Isso é real, pensou. Eu não posso deixar essa oportunidade passar. Num momento de clareza, ele entendeu que sua arte era mais do que apenas um reflexo de suas emoções. Era uma conexão. E com isso, uma nova ideia começou a tomar forma em sua mente. Ele se questionou se deveria arriscar o que estava criando, colocando algo de não apenas seu espírito, mas de seu lar, sua história, em cada pincelada. Com os olhos ardendo de determinação, Felipe parou e encarou a tela em branco. Seria esse o momento de revelar seu verdadeiro eu, ou o tempo de correr e deixar tudo para trás? A dúvida pairava no ar, e a única certeza que ele tinha era de que estava prestes a dar um passo que mudaria tudo novamente. Seu coração acelerou. Qual seria a reação da artista e dos críticos? Atrás dele, a artista assistia em silêncio, percebendo que algo profundo estava prestes a acontecer. Qualquer que fosse o desfecho, Felipe sabia que não havia como voltar atrás agora. Felipe respirou fundo, os pulmões cheios de um ar denso de emoções. A tela em branco à sua frente parecia um portal, um espaço não apenas para suas cores, mas para sua verdade. Era como se cada fibra de sua essência estivesse reunida ali, esperando pelo momento certo de se manifestar. E naquele instante, ele sabia que não poderia se permitir recuar. Ele começou a aplicar a primeira camada de tinta, a cor azul, intenso e forte, carregando com ela uma explosão de memórias. O azul representava seus dias de reclinação, de tristeza, mas também de esperança, como o céu que surgia após a tempestade. A artista observava com uma mistura de preocupação e expectativa, enquanto os críticos trocavam olhares e sussurros entre eles. Concentrado, Felipe se deixou levar pela emoção. As cores começaram a dançar na tela, uma sinfonia vibrante de azul, vermelho e amarelo. Cada pincelada era uma narrativa, um eco de tudo que ele havia vivenciado. Ele recordava-se das conversas com sua mãe, das risadas com os amigos, dos momentos que pareciam não ter valor, mas que, na verdade, formavam a base de quem ele era. Ainda havia uma sombra em sua mente, um eco de insegurança que o perseguia. E se ele falhasse, o que os críticos diriam? Mas ao invés de se deixar abater, ele se lembrou da artista. Ela acreditou nele. E se havia uma chance de que sua história pudesse tocar alguém, então ele precisava se abrir, mesmo que isso significasse se expor a uma rejeição. A sala começou a se encher de um murmúrio crescendo. O que antes era apenas uma apresentação tranquila, agora se tornava um ritual coletivo. As vozes dos críticos, inicialmente distantes, se tornavam mais claras. Ele ouviu alguns comentários. A paleta é poderosa. Isso é mais do que arte, é uma confissão. Ele parou um instante. A espessura da tinta em seu pincel congelou no ar. O que ele estava criando transcendia a pintura. Era um grito por validação, por compreensão. E naqueles murmúrios ele sentiu uma onda de força. As críticas poderiam vir, mas o que importava era que ele tinha encontrado sua voz. Você consegue, a artista sussurrou, sua energia flutuando como a brisa. Felipe absorveu aquelas palavras, a chama interna reacendendo. Ele mergulhou de volta na criação, permitindo-se ir mais fundo, revelando não só a dor, mas também a beleza dos seus sonhos. Um espelho não apenas de quem ele era, mas de quem ele queria ser. À medida que os detalhes iam se formando na tela, os olhares dos críticos se tornaram mais intensos, capturando a profundidade da sua alma. No fundo, ele sabia que estava ali não apenas para ele, mas para todos que já sentiram insegurança, solidão ou a dúvida de que suas histórias importavam. Com o desfecho da nova peça quase à vista, um pensamento assombrou Felipe. E se essa expressão não fosse boa o suficiente para o que ele sonhava? Mas uma nova luz brilhou em sua mente, a certeza de que a autêntica arte nunca deve pedir desculpas por ser verdadeira. Ele fez o último movimento com o pincel, um toque decisivo,
e a sala pareceu silenciar. Por um breve instante, o tempo parou enquanto todos admiravam a obra, como se estivessem esperando pela reação de Felipe. No fundo, ele sentia que apenas um passo mais adiante poderia decidir seu futuro. A artista se aproximou, os olhos cheios de emoção. Você está prestes a revelar seu verdadeiro eu, Felipe. Está preparado para isso? Ele respondeu com um aceno, mas o coração batia acelerado. A tela agora contava uma história que não era só dele, e naquele momento, o que viria a seguir poderia mudar tudo. E se as reações fossem mais do que ele jamais imaginou? Um novo mundo estava prestes a se abrir, cheio de possibilidades e talvez seu maior medo, a aceitação. Felipe sentiu o coração bater forte no peito, as palmas das mãos estavam suadas, a tensão na sala quase podia ser tocada. Ele olhou para a tela e viu não apenas as cores, mas a história da sua própria vida. Aquela arte era um espelho, refletindo não só suas alegrias e tristezas, mas todas as incertezas que ele havia enfrentado até ali. Os murmúrios começaram a crescer novamente. Vindo da plateia, comentários nervosos misturavam-se a risos nervosos. Ele realmente colocou seu coração ali, sussurrou uma crítica, fazendo Felipe se perguntar se ela entendia verdadeiramente o que estava vendo. Teria ele conseguido transmitir tudo isso? A adrenalina o impulsionava, um desejo de que sua mensagem fosse recebida e compreendida. O silêncio foi quebrado por um aplauso tímido. A artista sorriu e gesticulou para que ele se aproximasse da tela. Agora, mostre ao mundo quem você realmente é, disse ela, com os olhos brilhando. Felipe sentiu a energia dela tocá-lo, como um vento fresco após um longo e quente dia de verão. Ele respirou fundo e se virou para a plateia. A sala, antes um misto de crítica e avaliação, agora parecia um espaço cheio de expectativa e curiosidade. Essa pintura representa a minha jornada, começou ele, a voz tremendo levemente. Cada cor aqui simboliza uma parte de quem eu sou. O azul é a tristeza, o vermelho é a paixão e o amarelo, bem, é para a esperança. Enquanto falava, ele viu as expressões das pessoas mudarem. Alguns críticos pareciam intrigados, outras com lágrimas nos olhos absorviam suas palavras como se fossem um bálsamo. Felipe prosseguiu, utilizando cada emoção que lhe percorria, cada memória que o formou. Quando eu pinto, não estou apenas criando arte, estou liberando tudo que estava preso dentro de mim. Através de cada pincelada, estou me curando, me aceitando. E quero que todos vocês saibam que não estão sozinhos em suas lutas. Cada um de nós tem uma história, e ela importa. A sala retumbou com aplausos calorosos. Espontaneamente, algumas pessoas se levantaram, aplaudindo de pé. Felipe olhou ao redor, surpresa e alegria misturadas em seu ser. Ele havia conseguido tocar o coração das pessoas. Mas, no fundo, uma dúvida ainda roía sua mente. E se aqueles aplausos se transformassem em crítica logo depois? E se, ao terminado o evento, ficasse apenas o eco de dúvidas em seu coração? Ele precisava de uma confirmação. Enquanto pensava, uma mulher no fundo começou a gritar: "Mostre-nos mais! Queremos ver o que vem a seguir!" O clamor rápido e sincero fez o círculo se fechar em torno dele. Era um chamado à ação que Felipe nunca esperava receber. A artista estava ao seu lado, encorajando-o com um olhar cheio de orgulho. Aproveite, Felipe, esse é o momento, não tenha medo do que vem a seguir. E foi esse estímulo que Heloísa, a artista, passou a ele, o que faltava para ele completar sua expressão. Felipe então decidiu que não pararia ali. Com uma nova energia, ele pegou o pincel e começou a adicionar mais camadas à sua pintura. As emoções agora em pé de guerra, disputando espaço na tela. Enquanto as cores se misturavam, um pensamento poderoso surgiu em sua mente. E se minha história pudesse não só inspirar, mas também mudar a vida de alguém? O que aconteceria se sua obra se tornasse mais do que uma pintura? E se, de alguma forma, ela abrisse portas que ele sequer imaginava? A possibilidade de transformação pairava no ar, excitante e aterrorizante. Ele se perguntava então se a aceitação de sua história não apenas mudaria a sua vida, mas também de muitos que até então lutavam em silêncio. Felipe girou-se para encarar os críticos mais uma vez. O olhar determinado. O futuro estava nas suas mãos. O que ele faria? E aquela era a pergunta.
Ele estava pronto para aceitar não apenas os aplausos, mas também as críticas, que viriam com uma jornada cheia de desafios e oportunidades. A sala estava em ebulição. Felipe olhava para a tela e sentia cada batida do seu coração ecoar nas paredes. Ele havia revelado sua essência, mas a jornada estava longe de terminar. Os aplausos continuavam, cada vez mais intensos, mas a responsabilidade de expor sua alma não parecia diminuir. Seria esse o caminho correto? Com as energias afloradas, ele iniciou uma conversa sobre sua arte, suas vivências e como cada cor na tela era um fragmento de sua história. A artista ao seu lado parecia brilhar com orgulho, animada com a atuação do jovem. E à medida que Felipe falava, ele sentia que, de alguma forma, suas palavras navegavam como um barco em alto mar, guiadas por uma bússola chamada autenticidade. Eu sempre busquei um espaço onde pudesse ser eu mesmo. A arte é meu refúgio. Quero que minha obra transmita que é possível ser verdadeiro em meio à confusão do mundo. Que cada um de nós tem uma história valiosa, ele exclamou, a voz agora firme. Os aplausos se transformaram em gritos de apoio. As palavras que antes traziam temor agora alegravam a sala. A conexão entre o artista e a plateia era palpável e Felipe sentiu que estava prestes a alcançar algo muito maior do que ele mesmo. Quero que todos aqui saibam que o caminho não é fácil, mas cada passo vale a pena quando estamos sendo verdadeiros conosco. Essa afirmação fez uma onda de aplausos ressoar e os rostos à sua volta brilhavam com novas esperanças. Surge então um sentimento transcendente. Mas numa fração de segundos, enquanto a emoção o envolvia, a dúvida voltou a assombrá-lo. E se, após toda essa entrega, críticas enormes se seguissem, desmantelando sua coragem? Mas, em vez de se deixar consumir por esse medo, Felipe decidiu utilizar esse sentimento como combustível. Com a determinação renovada, virou-se para o público uma vez mais. Desafios virão, isso é inegável, mas quero que a minha história não seja apenas minha. Quero que inspire outros a abraçarem seus próprios desafios, suas lutas e, principalmente, sua autenticidade. Juntos somos mais fortes. A sala explodiu em aplausos e gritos. Felipe sabia que a sua mensagem ressoava dentro de cada um ali presente. Havia algo poderoso em compartilhar transparência, em conectar-se genuinamente com as pessoas. Assim, enquanto as emoções efervescentes tomavam conta da atmosfera, a artista se aproximou. Felipe, você está prestes a realizar o que muitos sonham. Essa é a verdadeira arte, o verdadeiro ato de falar para o mundo. Vamos transformar essa exposição em algo espetacular. Com seu olhar fixo na tela, Felipe começou a perceber a verdadeira magnitude da oportunidade que estava diante dele. Ele iria participar não apenas de uma exposição, mas construir pontes através da sua arte. Um legado que poderia abrir portas e mudar vidas. Nos dias que se seguiram, a preparação para a exposição tomou conta de sua rotina. Ele mergulhou de cabeça na criação de novas obras, cada uma mais intensa e autêntica que a anterior. A artista o auxiliava em todos os momentos, compartilhando seus conhecimentos e abrindo portas para potenciais compradores e críticos. Felipe se sentia revitalizado, e as cores que uma vez representavam suas incertezas agora se tornaram símbolos de força e esperança. Finalmente, o dia da exposição chegou. O espaço estava irresistivelmente belo, adornado com suas obras que ecoavam seus sentimentos mais profundos. A plateia, agora cheia de entusiasmo e expectativa, era uma mistura de críticos, amantes da arte, amigos e familiares. Ele respirou fundo, olhando ao redor e sentindo o peso de tudo o que estava prestes a acontecer. Quando chegou o momento de abrir a exposição, Felipe se virou para a multidão, agora sua nova família de suporte, e disse: Hoje não estou apenas mostrando as minhas obras. Estou aqui para celebrar cada um de vocês que de alguma forma trouxeram colorido para a minha jornada. As reações foram espontâneas, aplausos, risadas e até mesmo lágrimas. Felipe percebeu que, ao compartilhar sua história, ele não só informava, mas também tocava vidas de um jeito que nunca imaginou ser possível. A arte havia se tornado uma linguagem universal, uma forma de conexão,
e ele estava ali como um catalisador de emoções. À medida que a noite se desenrolava, as vendas começaram a acontecer. A artista estava visivelmente emocionada, sentindo que sua crença em Felipe tinha valido cada centavo. O garoto sonhador que pegou o primeiro pincel agora podia de fato abraçar o reconhecimento. E quando a noite chegou ao fim, Felipe encarou sua tela novamente. O que começou como uma luta se transformou em uma celebração de quem ele era e do que ele representava. Olhando ao redor, ele sabia que, independentemente dos desafios futuros, agora tinha a coragem de ser verdadeiro. A arte é um reflexo do que somos, murmurou a artista ao seu lado. E você, Felipe, é um artista de alma pura, nunca esqueça isso. Felipe sorriu, sentindo pela primeira vez que não precisava seguir o caminho tradicional. Ele estava pronto para construir sua própria jornada, com honradez e autenticidade. O coração transbordava de gratidão e ele mais que nunca estava disposto a retribuir. A história dele era apenas o começo. E enquanto as luzes começavam a apagar naquela noite mágica, ele fez uma promessa silenciosa, que continuaria a pintar, a sonhar e a inspirar outros a fazerem o mesmo. Felipe não estava apenas no caminho da arte, mas finalmente no caminho da vida. E assim, a jornada de Felipe apenas começava. Agora, seu passo é vital e você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas emocionalmente impactantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E não espere nem mais. Segundo, para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão que transforma vidas.